Sim, eu sei, você já cansou de ouvir falar sobre o Ethereum ganhar do Bitcoin. Muitas vezes ele não ganhou, mas realmente chegou a vez dele. Eu vou te provar o porquê. Na verdade, não é provar. Eu vou te trazer métricas, eu vou te trazer dados e fatos do porquê que essa blockchain performará mais que o Bitcoin, na minha opinião, e principalmente na minha exposição. E o que a gente pode fazer, né, no meio do caminho, surfando aí com rentabilidades de Ethereum, como por exemplo uma operação que eu acabei de fazer hoje antes de gravar esse vídeo, tentando buscar aí 30% ao ano em Ethereum, sem fazer mais nada enquanto a gente surfa essa alta dele, puxando à frente com tudo que eu vou trazer a partir de agora. O primeiro ponto foi a atualização Pectra da Ethereum, que aconteceu recentemente, lá dentro da minha comunidade Intus Crypto Club e também nas lives gratuitas aqui do YouTube. Eu trouxe sobre a atualização Pectra tudo que estaria acontecendo na rede com essa atualização, e esse foi um dos catalisadores que colaboram para a performance do Ethereum a partir de agora. Mas isso aqui pode parecer muito raso para você, pode parecer pífio, mas sim, isso teve um impacto direto na rede, tanto que foi a partir da atualização Pectra que o Ethereum começou a performar. Mais uma coisa que você também não tenha notado é que Real World Assets, que é uma narrativa bastante falada aqui no canal, inclusive tem um vídeo bastante detalhado lá de 2023 sobre isso, já estudando o nascimento dessa narrativa. A gente tem aí 22 bilhões de dólares dentro do mundo de blockchain e tudo mais, oriundo de Real World Assets, ativos do mundo real. Isso parece pouco, mas não é, até porque 60% hoje desse capital está na rede Ethereum, fora o que está, por exemplo, aqui um pouco na Polygon, um pouco na zkSync, né, entre outras redes. Só que isso daqui, de fato, 22 bilhões, pensando no mundo DeFi inteiro, que hoje tem aproximadamente 100 bilhões de dólares, mesmo chegando a 20% de todo o DeFi, tem um outro número aqui que pode te assustar e eu espero que você veja isso. Só que antes de te mostrar esse número e do que isso se trata, do quão impactante é essa informação, eu vou te pedir que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, não só no YouTube, mas também no dispositivo que você está usando, se é celular ou enfim, para acompanhar as lives que a gente faz de atualização de mercado, tanto em Price Action como na parte do DeFi e Airdrops, trazendo atualizações e operações ao vivo com rentabilidades e ganhos exponenciais com airdrops também. Pessoal, no dia de hoje, o maior e melhor segmento do mercado, mais lucrativo, seja para algum token ou para uma empresa que trabalha com isso no mundo Web 2, o setor de stablecoins hoje tem 230 bilhões de dólares em blockchain. Desses 230 bilhões, a maior parte está na mão de USDT e USDC, que são as duas maiores stablecoins do mercado. E eu já fiz um vídeo aqui no canal fundamentando inclusive a minha teoria de que stablecoins serão as novas moedas mundiais e não o Bitcoin como a galera imagina. Porque o Bitcoin ele foi feito para ser a nossa reserva de valor e para transacionar dinheiro, o USDT sempre foi a melhor opção desde a sua existência. E hoje tem muita stablecoin no mercado e uma infraestrutura muito amarrada disso tudo. E o mais importante, de todas essas stablecoins, seja da Tether ou da Circle, né, que é da Coinbase, ou stablecoins da Maker, Ethena, Usual, entre outras, a maioria delas está onde? 128 bilhões, ou seja, 50 e poucos por cento aí na rede Ethereum, 5 na rede Arbitrum. Então a gente tem aí a maior fatia do bolo dessas stablecoins funcionando de alguma forma ligada a Ethereum. E o setor de Real World Assets, na parte de bonds americanos, a gente já consegue ver hoje 7 bilhões de dólares de títulos americanos tokenizados em blockchain. E para variar, onde está a maioria desses títulos? Veja aqui, 5,3 bilhões na rede Ethereum e mais um bocadinho aqui na rede Arbitrum, que também é vinculado à rede Ethereum. Detalhe que o fundo Buidley, que é o fundo da Securitize, que quem provê toda a gestão disso é a BlackRock, está aqui, né, na sua maior entrada de dinheiro nos últimos 30 dias, meio bilhão de dólares entrou no fundo tokenizado de títulos americanos da BlackRock. Então isso, né, por si só, já traria fundamentação para o crescimento da rede Ethereum e sua usabilidade,
Lembrando que quanto mais é utilizado a rede Ethereum, mais Ethereum é queimado, né? Até porque as taxas também, se você utiliza o DeFi, você está vendo que as taxas da rede Ethereum estão aumentando. E o melhor, elas aumentam com o Ethereum subindo. Então quer dizer que a atenção e o uso da rede está acontecendo de forma natural e saudável. Mas alguns críticos e xaropes da internet vão falar que isso está tudo errado e que o Ethereum vai para o saco. Então talvez você devesse ver essa métrica que mostra o preço realizado por todo acumulador de Ethereum. O preço médio realizado por todo acumulador de Ethereum sempre foi uma base de suporte para o preço ao longo da história, desde o seu nascimento, da sua eternidade aí. E agora, recentemente, no meio desse crash que aconteceu, a gente invadiu uma fase abaixo desse patamar, onde o preço médio do Ethereum estava em 1943 e o preço chegou a 1.800. Pelo menos nessa informação foi 1.800, mas a verdade é que a gente sabe que ele chegou a beliscar $1.400 aí, né, no dia do crashzinho ali que aconteceu recente. Uma outra métrica que é interessante ver é que existem bandas, né, na faixa de preço, bandas inferiores e superiores, utilizando o preço realizado do Ethereum, ou seja, o preço de aquisição médio por parte dos usuários. E a gente vê que toda vez que a gente sai dessa banda inferior, a gente testa a mediana dessa métrica e busca a banda superior. E não é à toa, a gente saiu do Ethereum a $1.100, flutuou na parte mediana, quase beliscou aqui a parte superior lá nos $3.900, seguramos na parte mediana, derretemos e estamos de volta acima. Eu acredito de verdade que a gente vai visitar essa faixa dos $5.000 a $5.200, rompendo a alta histórica anterior, né, acima de $4.000, $4.200, e é ali que provavelmente eu estarei realizando uma parte significativa dos meus Ethereums e de altcoins que tendem a performar junto ou mais que Ethereum. Algumas delas vocês sabem, né? São altcoins ligadas a DeFi. Eu já trouxe vídeos aqui sobre a Aave, a atualização da Aave. Se você não viu, deveria ter visto. Ainda dá tempo de olhar. Vou deixar o link aqui em cima. Mas Aave, Hyperliquid, Ethena, várias moedas, Pendle também, são moedas que você deveria ter se exposto no crash recente, porque elas performaram igual ou mais ao Ethereum nesse período. E elas performam não é por acaso, elas performam porque existe fundamento, usabilidade e atividade na rede, como você tem visto. A gente trouxe na comunidade no dia 17 de abril, né, a questão da Converge, que é uma blockchain, uma parceria ali que está envolvendo Aave, Ethena, Arb, Celestia, Pendle, Morpho, Ethereum e até eventualmente Solana. De qualquer modo, se você entendesse os fundamentos da Pendle, da Ethena e da Aave, você saberia que no dia 17 de abril você ainda estava em tempo de tomar uma decisão quanto a esses ativos. Se você perceber, todos eles performaram muito bem de lá para cá e subiram junto, né, ou até mais forte que o Ethereum nos últimos dias. Então, se fundamentalmente está bom, no gráfico semanal a gente tem uma região de fundo bem clara aqui do Ethereum contra Bitcoin. Isso aqui não é nenhum engolfo, isso aqui é uma atrocidade que está acontecendo do gráfico de Ethereum contra Bitcoin, com uma alta demanda. E um dos motivos, além de tudo isso que eu trouxe, tem também a ver com o que aconteceu na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu trouxe até na live de hoje, tá? Esse vídeo não vai ser postado agora, né? Acho que amanhã, depois de amanhã. Mas um dos fatores é este. A BlackRock apresentou, né, um pedido para que as pessoas que têm o seu ETF lá de Ethereum pudessem trocar as suas ações, né, dos seus ETFs diretamente por Ethereum. Ou seja, o afegão médio que está investindo via ETF da BlackRock, lá o Ethereum, ele vai poder trocar por Ethereum de verdade na rede nativa. Isso iria baratear o uso para os usuários que quisessem fazer isso, vai eliminar um desgaste de taxas e tudo mais e burocracia, que afinal é isso que é o mundo DeFi. E também a gente vai ter aqui toda a questão, né, do caminho regulatório, que seria um ponto negativo, porém a BlackRock, quando ela começa uma parada, a gente sabe que é batata que os outros vão correr atrás. E está aqui também a Invesco, Vanek, Wisdom Tree, 21 Shares também seguindo essa vertente. Só que você imagina que depois que essa galera tiver com o Ethereum on-chain, eles vão começar a descobrir o que pode ser feito com o Ethereum. E aí que vem
o chão que eu mais adoro nesse negócio. Eu montei aqui essa operação, uma das operações que eu gosto de fazer no DeFi. Essa operação envolve o protocolo Euler.finance. Ele faz um looping de empréstimo automatizado, onde eu consigo colocar um Ethereum para rentabilizar, uso ele como garantia e fico devendo Ethereum, né, ou ativo correlacionado a Ethereum, pagando um juros mais barato. Então, se eu tenho uma rentabilidade em cima de um ativo que é correlacionado com outro, que eu tenho uma dívida barata, eu posso muito bem ficar devendo uma coisa, transformar na que rende mais e faço isso 10, 11 vezes, tendo uma rentabilidade maior. E nesse caso eu estou com o CBET, que é o Ethereum Stake da Coinbase, como garantia, e estou devendo o EZET, que é o Ethereum da Renzo. Só que nessa operação aqui, eu ganho 3,21% enquanto estou exposto ao colateral CBET e estou pagando 0,5% na operação em cima do EZET. Isso me permite, entre os dois ativos que são sintéticos, na verdade não são sintéticos, são liquid staking de Ethereum, ou seja, é Ethereum em stake e o recibo líquido, ambos rentabilizam nativamente em torno de 3%, ainda assim eu ganho mais o supply do CBET e pago a dívida em Ether, no caso em EZET, de 0,5%. Isso dá uma arbitragem próxima de 3% a cada mão, a cada volta, como a gente chama. E apesar de ter várias aplicações que permitem você fazer isso, como a própria Fluid, a Contango, a Morpho não permite ainda, mas já vai permitir. Quando eu faço esse looping de empréstimo, eu consigo ter uma rentabilidade próxima de 30% ao ano. E eu fiz essa operação, passei para minha comunidade fechada, vou tentar surfar essa alta do Ethereum em relação a Bitcoin também com essa operação, essa não é a única, porque hoje o Ethereum, não hoje, sempre permitiu você fazer, por exemplo, isto. Hoje você consegue pegar Ethereum, fornecer liquidez para o protocolo de empréstimo Wave. Na verdade não é de hoje, isso faz um tempo, eu tenho vídeos mostrando isso aqui no canal também. E quando eu coloco ele em garantia, eu consigo fazer um empréstimo em dólar, pagando menos de 1% ao ano. E qual é a vantagem que você teria nisso? Óbvio, você pode se alavancar. E o que é se alavancar? Se alavancar é tomar dólar emprestado, comprar mais Ethereum e ficar exposto com mais Ethereum do que você teria. Mas isso você precisa ter muita gestão de risco. O que eu adoro fazer e não tem nenhuma métrica e cálculo que eu consiga mensurar do quão isso é eficiente é surfar a alta de um ativo com muita simetria maior que o Bitcoin e poder usar ele como margem, ele como garantia, pegando dólar emprestado, pagando 1% ao ano e poder ganhar muito mais que isso, como por exemplo nessa operação. Veja que aqui na Contango, que é outra plataforma que permite fazer looping de empréstimos automatizado, vai te permitir uma arbitragem de juros e aqui você vai ter que entender qual é essa stablecoin, onde é que está o lastro dela. Eu conheço, eu entendo, não tem problema nenhum. E o que é o PT Token, que é o juro fixo garantido numa operação da Pendo, mas sendo mais conservador, você não precisa se arriscar em busca dessa rentabilidade, você pode simplesmente usar aqui o SDC e o SDT para ganhar em torno de 90% ao ano em stablecoin. Isso aqui não dura para sempre, obviamente, mas é normal, mesmo no mercado de baixa, você ter operações de 30% ao ano em stablecoin, tá? Usando empréstimos e arbitragem de juros. Sem contar que, eventualmente, você pode até aumentar a sua posição em alguns airdrops. Então, você imagina ter 10, 20 mil dólares em Ethereum, numa condição onde ele tende a performar mais que o Bitcoin, e você pegar metade desse valor em stablecoin. Você não vai estar shortando nada, você não vai estar se alavancando em nada, você vai estar simplesmente com ele rendendo em uma outra operação cerca de 30, 40, 50% a mais do que os juros que você paga sem tomar em permanent loss, como acontece em pool de liquidez, apenas monitorando seu fator de saúde, que sinceramente, para você ser liquidado, o mercado teria que cair uns 45, 50% se você pegar metade, do que você colocou de garantia em Ethereum. Então, eu não acredito numa correção de 50% do Ethereum agora, mas você pode aprender muito mais sobre isso. E se quiser um vídeo passo a passo fazendo esse tipo de operação, você comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve. E nos primeiros links da descrição você vai ter
Muita informação e muita coisa legal para você aprender sobre isso. Tem até um curso gratuito de DeFi e um convite para uma aula especial sobre isso, de graça. Mas pode comentar aí embaixo se você quer um passo a passo sobre isso, não tem problema. E se inscreva para acompanhar as nossas lives. Tamo junto, até mais.